Nesse vídeo, a gente vai fazer uma modelagem, uma previsão, utilizando a série de petróleo que a gente vinha trabalhando lá nos testes de raiz unitária, ok? Então, aqui os primeiros passos são idênticos ao que a gente já tinha feito lá nos testes de raiz unitária, tá? Aqui são os pacotes para a leitura da base de dados, que foi divulgada previamente, né? Aqui é a organização da base de dados, conforme está aqui o objeto do R, certo? E aqui tem a parte de reconhecer com série temporal, para a gente conseguir fazer os testes de raiz unitária e seguir com a previsão e coisas afins. Aqui a gente tem um plot da série que a gente já conhece. Aí a gente vai adotar o esquema de dividir a amostra entre treino e teste. Isso é fundamental quando o seu objetivo é fazer previsão, porque a gente tem que verificar se o modelo que a gente escolheu se ele se ajusta a dados não observados, que são os dados de teste, ok? Então, é essa a lógica. Nem sempre um trabalho de séries temporais ele está interessado em previsão. Às vezes a gente está interessado nos parâmetros do modelo, né? Verificar algum tipo de persistência que vai ser indicada ali pelos tetas, pelos FIs do modelo, certo? Então, se o objetivo não for esse, então a divisão entre treino e teste talvez não faça tanto sentido, tá? Mas como o nosso objetivo aqui é fazer a modelagem e, por consequência, fazer a previsão, a gente vai dividir entre treino e teste. Como foi que eu dividi aqui? Eu fiz uma divisão ad hoc por minha conta. Eu chamei de treino os dados até dezembro de 2023 e eu deixei para eu testar no final os dados de 2024, que nessa base de dados específica só vai até junho de 2024, certo? Então eu faço aqui a minha divisão de treino e de teste. Então, a partir de agora, a minha base de dados principal, a minha série temporal principal, ela não é mais o Petro Brent, ela vai ser o training, que são os dados que eu vou treinar o modelo para a gente seguir para previsão, certo? Então, o primeiro passo que a gente deve seguir, vocês devem seguir no trabalho prático de vocês, é verificar se a série é não estacionária. A gente já sabe que essa série é não estacionária, só que os testes eles foram executados na série completa, até de janeiro de 2001 até junho de 2024. Então, apenas para título de confirmação, é pouco provável que se eu tirar só 6 meses da série, ela vai se tornar estacionária. A gente vai repetir alguns testes, certo? Para série de treino. Então, o primeiro passo é fazer o ADF. Eu estou fazendo o ADF aqui com constante e com tendência, tá? Aí, esqueci de puxar o pacote, né? Então, a gente vai chamar o pacote Urca para trabalhar com a gente. Agora o teste foi executado. Então a gente vai verificar que menos 2,9 é maior que menos 3,9. Aí a gente não vai rejeitar a hipótese nula de existência de raiz unitária, ou seja, série não estacionária. Quando a gente fizer o Felipe Perron com constante com tendência, a gente vai verificar a mesma coisa, tá? Fazendo o KPSS, a gente vai verificar a mesma coisa, porque a gente vai rejeitar a hipótese nula, tá? Critério de rejeição do KPSS é a estatística de teste maior do que o valor crítico. Nos demais testes, é a estatística de teste menor que o valor crítico. Lembrando que nos demais testes, a hipótese nula é raiz unitária, série não estacionária. No KPSS, a hipótese nula indica a ausência de raiz unitária, ou seja, série estacionária. Quando a gente repetir aqui os testes do Elliott-Rothenberg-Stock, a gente vai verificar a mesma coisa, como vocês podem ver aqui do -2 comparado com o -3. Se a gente fizer a versão do p-teste, a gente vai observar a mesma coisa, que 8 é maior que 3. Enfim, isso aí a gente já consegue fazer com uma certa rapidez. E os envoltientros, que é aquele teste que consegue descobrir uma potencial quebra estrutural, ele também vai sugerir a mesma coisa, série não estacionária, presença de raiz unitária. E aqui
o ponto de quebra estrutural, que vocês podem até checar se com essa mudança da estrutura da série completa e da série de treino, se ele identificou o mesmo ponto de potencial quebra. Então, depois, quando vocês olharem com mais calma, né, todos os testes eles continuaram indicando a presença de raiz unitária. Então, qual é a nossa tarefa agora? Refazer todos os testes com a série em primeira diferença. Aí a gente vai aqui se divertir, né? Vamos comparar aqui o ADF, né? Deu -9, que é menor do que -3. Então, atende o critério de rejeição. Então, rejeita a hipótese nula de raiz unitária barra série não estacionária. Então, a série em diferença é estacionária. Fazendo o PP, Felipe Perron, a gente vai obter a mesma coisa. Lembrando que é essa estatística aqui que a gente vai comparar, tá? Então, se comparar ali -11 com -3, considerando 1%, é menor. No KPSS, a gente vai observar que é menor, então não atende o critério de rejeição. E no KPSS eu não quero rejeitar a hipótese nula, então tá ok também. Aí a gente vai fazer o Elliott-Rothenberg-Stock, o DFGLS, a gente vai obter a mesma conclusão. Se fizer o p-teste, a gente vai obter a mesma conclusão. E se a gente fizer os Revolt Andrews, a gente vai obter a mesma conclusão, tá? Então, qual é a conclusão que a gente tira disso tudo? Que na hora de buscar os modelos, eu vou trabalhar com a minha série em diferença. Na hora de dizer lá para o pacote forecast que quais são os modelos que eu vou estimar, eu vou colocar um Dzinho igual a zero, certo? A ordem do modelo ARIMA é Pzinho, né, que é a parte autorregressiva, Dzinho, que é a parte da ordem de integração, que a gente vai dizer quantas diferenças foram necessárias para tornar a série estacionária. Geralmente uma resolve, e o Qzinho, que é a parte média móvel, certo? Lembrando que a gente tem um Pzão, Qzão, Dzão e Qzão, caso a gente tenha um modelo SARIMA. Aí são as ordens da parte sazonal da série, ok? Então, qual é o segundo passo? É tentar identificar a ordem do processo. Aí aqui eu vou convidar o nosso querido pacote Forecast para trabalhar comigo. E eu vou fazer FAQ e FAQ-P. Só que agora eu tenho que fazer a FAQ e a FAQ-P do processo em diferença. Por isso que tem o diffzinho aqui, certo? Então, agora a gente vai para tentar identificar a ordem desse processo. Então, aqui a gente faz a FAQ, tá? E aqui a FAQ-P. Olhando aqui para a FAQ do processo, a gente vai observar que ela trunca aqui na primeira defasagem, mas lá no, na sexta defasagem ela se torna significativa de novo. A mesma coisa vai acontecer com a FAQ-P. Ela vai ser significante na primeira defasagem e lá na sexta ela também vai ser significativa. E se a gente for bem a fundo aqui no leg 23, ela está quase saindo do intervalo de confiança também. Como eu sou mais parcimonioso, a gente não quer um modelo com muitas defasagens, a gente vai trabalhar em torno de um AR1 e um MA1, certo? Então, eu vou supor três modelos. Eu vou supor o modelo autorregressivo de ordem 1, o modelo média-móvel de ordem 1 e um modelo ARMA 1.1, fazendo a combinação ali das duas ordens. Lembrando que o Dzinho, nesse caso, é igual a 1. Então, observado essa parte aqui da FAQ e da FAQ-P, que nem sempre a gente consegue ter uma informação tão clara, né? Nem sempre a gente consegue observar principalmente o decaimento, até que a truncagem ela é um pouco mais clara, certo? Então, o terceiro passo seria fazer a estimação desses modelos que a gente está sugerindo, ok? Então, aqui esse comando arima com A maiúsculo, ele é um comando do pacote Forecast. Então, como eu já tinha convidado o pacote para trabalhar comigo, a gente só vai fazer aqui a estimação, tá? Aqui, eu estou chamando de modelo 1 o AR1, lembrando que eu estou colocando que o Dzinho é igual a 1 aqui, porque na hora de fazer a estimação ele vai considerar a diferença. O modelo 2
eu estou considerando MA1 com um Dzinho igual a 1, e no modelo 3 eu estou considerando um ARIMA 1, certo? Lembrando que aqui eu estou chamando minha série de treino para fazer esse processo de estimação. Aí aqui a gente executa com Ctrl Enter os três modelos, tá? Eles vão aparecer aqui na lista de objetos do R. E o próximo passo é verificar os critérios de informação. Lembrando que a Kaique BIC, a gente quer sempre o menor. Aí aqui eu fiz uma tabelinha e aqui na saída, né, no console, no output, a gente observa os valores de a Kaique de BIC, ou se você preferir, clica no objeto e observa aqui o objeto, certo? O menor Akai, que foi do AR, certo? E o menor BIC também, certo? E o segundo menor foram os modelos média móvel, tá? Lembrando que está aqui aplicado a diferença. Então, o modelo ARIMA, de fato, né, que tem a parte autorregressiva e a parte média móvel, ele gerou os maiores critérios de informação. Então, a gente vai trabalhar só com o modelo AR1, com o modelo MA1, lembrando que eles estão em diferença, como está sendo observado aqui. Qual é o próximo passo? Fazer uma checagem rápida dos resíduos, certo? Então aqui eu fiz um check resíduos, esse comando também é do forecast. E o que é que ele vai gerar para a gente, o check resíduos? Ele vai gerar aqui na saída de gráficos, de plots, ele vai gerar a série dos resíduos do modelo AR1, ele vai gerar a FAQ do processo e o histograma do processo, tá? Mas a gente vai se concentrar aqui no Ljungbox teste. O Ljungbox é para verificar a ausência de correlação residual. A gente não quer correlação, autocorrelação residual no nosso modelo, tá? Então, a gente aqui não rejeita a hipótese nula, e a hipótese nula, nesse caso, é a ausência de autocorrelação residual, tá? A gente olha aqui para o p-valor do teste. Vamos fazer aqui a mesma coisa para o modelo 2. Ele vai gerar uma saída também semelhante aqui de gráficos, mas a gente vai se concentrar no Ljungbox teste. E a mesma coisa do caso anterior, a gente não rejeita a hipótese nula de ausência de autocorrelação residual. E aqui são aqueles outros testes que a gente vinha executando também, certo? Aqui tem dois testes de normalidade, o Jarqueberry e o Shapiro-Wilk, e tem aquele teste, o ArcLM para heterossedacidade condicional. Quase não sai o nome. Como a gente já comentou em sala, esses testes aqui, eles vão falhar, tá? E por algumas razões. A gente talvez precisasse tratar melhor essa nossa série, né? Pode ter algum componente não linear e a gente não estudou os testes de linearidade, mas eles estão sugeridos para vocês, vocês podem aplicá-los, ok? Então, a princípio, eu não vou executá-los porque a gente já conhece o resultado, como está bem explicitado aqui. Mas, para fins de previsão, não é uma preocupação tão gritante a gente não ter normalidade, por exemplo, ou algo próximo à normalidade. E, por exemplo, o Jarquebera não fala que a série é normal, o Jarquebera fala que os momentos são iguais de uma normal, o que parece igual, mas não é igual, certo? Então, dito isso, vocês têm lá os arquivos para conferir os resultados do teste e também podem executá-los, ok? E aqui a gente iria para o último passo, que é o de fato fazer previsão. E a gente vai fazer previsão utilizando os dois modelos que a gente vem carregando. Por que isso? Por que carregar pelo menos dois modelos para previsão? Porque eu preciso ter alguma coisa para comparar minhas medidas de erro, né? Um RMSE, um MAP, um MAI, enfim, aquelas medidas de erro que a gente viu em aula. Como é que a gente vai fazer o forecast? Aí a gente vai utilizar o comando forecast do pacote forecast, né? Então, o pacote ele já está trabalhando comigo, porque eu tinha convocado ele para fazer a FAQ e a FAQ-P, e o tamanho da minha previsão vai ser o tamanho da minha amostra de teste, que eu tinha deixado 6 meses de fora, tá? Então, eu vou chamar aqui de forecast 1, que é a partir do modelo 1, e ele vai fazer aqui o forecast, vai salvar como objeto. E eu posso fazer o plot desse forecast.
que ele vai aqui para a seção de plots. Então, esse azulzinho aqui é a nossa previsão, os cinzas aí é o nosso intervalo de confiança. E eu posso adicionar nesse gráfico a linha original, certo? Então, que é essa linhazinha vermelha. A gente vê que se distancia um pouco, né? A nossa previsão, ela não tem nenhum pico, ela está bastante linear de fato, certo? Está parecendo uma reta. Mas gráfico a gente olha com certa cautela, por isso existem as medidas de acurácia, né? Aí, para fazer a medida de acurácia, você vai utilizar o comando aqui de acurácia, pegar a sua previsão e comparar com sua amostra de teste. E aqui a gente vai ter essas informações aqui. A gente vai ter as medidas de erro para a amostra de treino, porque o próprio modelo que você estimou, ele vai comparar o observado com o ajustado, certo? Se você observar aqui dentro do modelo 1, eu tenho o fitted aqui, que é justamente os valores ajustados pelo modelo, tá? Então, esse training set aqui, ele está fazendo essa comparação do observado com o que foi utilizado para ajustar o modelo. E o teste set é o que, de fato, ele vai comparar com as nossas observações que foram deixadas de fora. E aqui são as medidas de erro. Mas o interessante de medida de erro é que ela não faz sentido se eu não tiver outro modelo para ser comparado. Porque eu não consigo dizer que esse map igual a 10 do modelo 2, certo? Se faz sentido. Perdão, esse aqui é o map do modelo 1, que é o AR1, ok? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o forecast do modelo 2, que eu estou chamando de forecast 2. Novamente, estou colocando aqui o tamanho da minha previsão, que vai ser de 6 meses. Se eu fizer o plot, ó, não mudou muito em relação ao plot anterior. Lembrando que o modelo 2 é um média móvel 1, lembrando que aplicada a diferença para fazer a estimação. E aqui eu só estou colocando a linhazinha vermelha da série original aqui, tá? E aqui eu posso fazer as medidas de acurácia novamente, comparando a minha previsão com os meus dados de teste. Aí, novamente, ele vai dar o training set e ele vai dar o teste set. Então, o teste set é o que a gente vai comparar aqui. Se eu quiser comparar o MAP, por exemplo, que é a medida percentual, a gente vê que o MAP do modelo 1 é 10 e o MAP do modelo 2 é 8. Medidas de erro, a gente quer sempre as menores. Então, o que é que está sugerindo aqui? Dos modelos que eu carreguei até o fim, o que está dando a melhor previsão é o modelo 2, certo? Inclusive, se você comparar todas as medidas de erro que o R gera para a gente, certo? Todas elas vão ser menores, ok? Geralmente os estudos colocam RMSE ou MAP, geralmente eles não trazem todas as medidas de erro, tá? Até porque elas tendem a convergir, ok? Então, é isso que está dizendo para a gente. Então, o que é que isso diz no fim das contas, né? Diz que o melhor modelo é o modelo 2. Quem é o modelo 2? A gente pode até retornar aqui, professor, esqueci quem era o modelo 2. A gente vem aqui e dá um summary no modelo, certo? E ele vai relembrar para a gente aqui a ordem do processo que foi estimado, né? Que é um ARIMA 011, que é o modelo média móvel, certo? Então aqui tem os coeficientes do modelo, se for interessante para o estudo, né? Mas está aqui as informações do coeficiente. E note que aqui, quando eu dou um summary no modelo, ele me traz as informações do training set. Ele está fazendo isso, né? Ele está pegando os dados observados e gerando valores ajustados para fazer uma comparação, para gerar o resíduo da série, tá? E esses valores aqui são os mesmos dessa linha aqui, se vocês observarem, tá? E tem que ser, né? Porque é o mesmo modelo. Então é isso. Então aqui a gente descobriu o melhor modelo que ajusta os nossos dados, que é o modelo MA1 com um Dzinho igual a 1. O que é que a gente pode fazer também, tá? Para checar se a gente tá tão eficiente quanto uma máquina. A gente pode fazer um ajuste do modelo,
ok, utilizando o AutoArima, que é um comando também lá do Forecast. O que é que ele vai fazer? Ele vai ajustar o modelo de forma automática, sem precisar fazer nada do que a gente fez anteriormente. Então, eu estou chamando aqui de modelo alto, estou colocando aqui o comando AutoArima e chamando minha base de dados, né? Minha série temporal, que é a training. Rodei aqui, ele já encontrou o modelo e vou dar um summary. Foi que ele acabou de dar para a gente. Justamente o modelo que a gente teve todo um esforço para conseguir identificar, que é o modelo Arima 011. Então, a gente foi tão eficiente quanto a máquina nesse caso, tá? É interessante usar o Auto Arima, mas é mais interessante ainda que a gente não se vicie nele. Como eu falei na parte da aula de previsão e sazonalidade, quando a gente tem indícios de sazonalidade, que fica mais difícil a gente estudar o comportamento gráfico da FAQ e da FAQ-P, então talvez o AutoArima seja uma primeira possibilidade. Ah, eu vou fazer o AutoArima para ver se ele está enxergando essa sazonalidade que eu estou vendo aqui no gráfico da minha série, por exemplo. Então, vamos usar, mas vamos usar com cautela até para a gente conseguir exercitar todo o processo que a gente aprendeu na disciplina. Aqui no final do código, né, que já foi repassado para vocês, tem um teste de sazonalidade, certo? Que é do pacote Seasonal, certo? Então, é interessante que vocês executem. Aí tem aqui o help, certo? Aqui é um ajustamento pelo X3 Arima, que eu comentei em sala de aula, que é uma técnica de ajuste para dados sazonais. Aí aqui eu fiz um ajuste rápido usando o comando sys, certo? E chamei essa série de Petro é, ajuste. Aqui eu fiz na série completa, mas claro que você pode fazer na série de treino. Vamos, inclusive, mudar aqui, né? Fazer na série de treino, para ficar bem ajustado. Então, fiz aqui o Petro ajuste na série de treino. Ele está fazendo o ajuste considerando aqui o padrão do X13 Arima, tá? E aqui é o QS teste. E aqui é o resultado do nosso teste, tá? A hipótese nula desse teste QS, que eu aconselho que depois vocês olhem na documentação, façam uma busca em cima dele é que não há sazonalidade, como está bem descrito aqui nessa parte do extra, tá? Em todos os tipos de teste, vejo que ele gera diversos testes QS, cada um aqui tem um significado, tá? Mas em todos eles o p-valor foi maior do que 0,05, então a gente não rejeita a hipótese que não há sazonalidade. Então, de fato, a nossa série, como a gente já poderia até observar aqui no plot original dela, ela não parecia carregar nenhum componente sazonal, certo? Então, quem estiver lidando com séries sazonais, é interessante dar uma estudada na documentação desse pacote e, quem sabe, também executar o teste QS aqui, que é um teste de quase sazonalidade, certo? Então, dito isso, aqui a gente tem todo o roteiro que deve ser executado por vocês para executar o trabalho prático de vocês, né? Se o objetivo é de fato previsão, dividir treino e teste, aí depois verificar a estacionalidade, verificada a estacionalidade ou não, né? Se é preciso aplicar a primeira diferença ou não. Aí você vai para a parte de identificação da ordem do processo. Aí para isso a gente está fazendo o uso da FAQ e da FAQ-P. A gente vai ver onde é que trunca uma, trunca a outra, se decai, se não decai, e tenta identificar alguns modelos. Aqui eu fui mais parcimonioso, né? Escolhi só 3 modelos, mas você pode escolher mais modelos para testar. Terceiro passo é fazer estimação e depois checar, certo? A parte de checar, a gente começa com os critérios de informação e depois a gente checa os resíduos, tá? Lembrando que o primordial é que não tenha autocorrelação residual, certo? E aqui são os testes também de normalidade e heterocedasticidade condicional. Feito tudo isso, aí a gente vai para o último passo, que é o passo da previsão. Na previsão, vocês devem carregar pelo menos 2 modelos para que a gente possa comparar as medidas de erro como está comparado aqui, certo? E lembrando que pode fazer uso do AutoArima, mas vamos usar com cautela. E basicamente é isso que a gente deve
executar.